Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ethan Collins nunca entendeu por que seus próprios pais pareciam odiá-lo desde o momento em que nasceu. Cada olhar, cada palavra de John e Linda Collins era tingida de rejeição. Você deveria ter sido como eles, repetia sua mãe como se sua mera aparência bastasse para justificar indiferença e crueldade. Na escola as provocações se acumulavam, outras crianças o chamavam de estranho ou perdedor, mas em casa era pior. Cada sorriso frustrado, cada abraço rejeitado, cada comentário mordaz plantava uma semente de solidão e determinação dentro dele. Ethan se refugiou nos livros, nos sonhos e na ideia de que um dia provaria a todos que o valor de um homem não é medido pela aparência, mas pela força de sua mente e pela profundidade de sua coragem. Anos se passaram. O garoto rejeitado tornou-se um jovem silencioso, porém ambicioso, alimentado pelo fogo da injustiça e pela esperança de vingança que não deixaria espaço para o esquecimento. O que nenhum dos pais sabia ainda era que aquela criança que eles desprezavam um dia retornaria às suas vidas, e que sua visita seria aterrorizante. Ethan Collins tinha apenas 6 anos quando seus pais começaram a revelar sua verdadeira face. John e Linda Collins não suportavam sua aparência. Seu tom de pele ligeiramente diferente, seus olhos um pouco maiores que a média, sua estatura franzina. Tudo parecia irritá-los. Toda vez que ele tentava abraçá-lo ou sorrir, eles desviavam o olhar, às vezes até com palavras cruéis. Por que você não pode ser normal como as outras crianças? Pare de envergonhar esta família. Na escola, as provocações eram constantes. As outras crianças só amplificavam essa rejeição. Você é estranho. Por que você é assim? Gritavam no recreio, e Ethan voltava para casa cabisbaixo e com o coração pesado. Mas o que mais o magoava era ver seus pais não fazerem nada para ajudá-lo. Mas Ethan não estava quebrado. Ele encontrou refúgio nos livros, imaginando mundos onde a beleza e o sucesso não eram medidos pela aparência. Ele passava horas desenhando, escrevendo e sonhando com um futuro onde seria reconhecido por sua inteligência e determinação, não por sua aparência. Cada humilhação forjou seu caráter. Ele aprendeu a nunca depender da aprovação dos outros, a observar sem julgar e a manter suas ambições em segredo. Pois ele sabia de algo que seus pais não sabiam. Chegaria o dia em que se arrependeriam de ter subestimado a criança que haviam rejeitado. E aquele dia, Ethan sabia, não seria apenas um dia de confronto, mas um dia de vingança. Aos 18 anos, Ethan Collins tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Certa noite, após mais uma humilhação nas mãos dos pais, ele arrumou suas coisas. Deu uma última olhada na casa que sempre o rejeitara e deixou Springfield sem olhar para trás. Nova York foi a sua escolha. Uma cidade vasta onde ninguém o conhecia, onde ele poderia reinventar seu destino. Os primeiros meses foram difíceis. Ele às vezes dormia em bancos, trabalhava em uma série de empregos mal remunerados, mas nunca perdia de vista seu objetivo. Cada obstáculo fortalecia sua determinação. Ethan logo percebeu que precisava transformar sua imagem tanto quanto sua mente. Ele aprimorou sua postura, sua fala, seu estilo de vestir. Lentamente o menino frágil e tímido se tornou um jovem estiloso, carismático e confiante. Suas cicatrizes de infância não eram mais visíveis externamente, mas haviam deixado uma força interior impressionante. Ao mesmo tempo, ele se dedicou a estudar tecnologia e empreendedorismo. Seus dias eram longos, suas noites curtas, mas cada esforço o aproximava da vida que havia prometido a si mesmo. Aprendeu a dominar os códigos do sucesso, a seduzir com sua inteligência e a impor respeito sem nunca levantar a voz. Aos poucos, o menino rejeitado se transformou em um homem capaz de mudar o curso de sua vida e impressionar aqueles que o desprezavam. E no fundo de seu coração, uma ideia estava amadurecendo. Um dia, seus pais entenderiam que a rejeição deles apenas havia forjado um gigante que eles nunca foram capazes de ver. Após anos de trabalho árduo, Ethan Collins começou a colher os frutos de sua determinação. Sua empresa, a Collins Tech, especializada em tecnologia e segurança cibernética, rapidamente se tornou conhecida por sua inovação e confiabilidade. Investidores o procuraram em massa, impressionados com sua visão e capacidade de resolver os problemas mais complexos. Ethan havia se tornado um homem que ninguém podia ignorar. Seu carisma natural e elegância imponente inspiravam respeito e admiração. Ele não era mais o garoto frágil e tímido que fora rejeitado. Agora caminhava pela rua com confiança, e cada olhar que recebia refletia um reconhecimento silencioso.
Mas seu sucesso não foi apenas material. Ethan aprenderá a dominar os relacionamentos humanos, a identificar as intenções das pessoas e a nunca deixar que ninguém o manipulasse. Cada fracasso do passado, cada humilhação da infância, tornará-se uma lição estratégica, uma ferramenta para construir um império. Mas no fundo ele mantinha intacto um objetivo mais pessoal: provar aos pais que a rejeição deles fora o maior erro de suas vidas. Ele sabia que um dia retornaria à casa que o vira crescer em sofrimento, não mais como uma criança vulnerável, mas como um homem que ninguém ousaria ignorar. Ethan Collins não era mais o pária de Springfield. Ele era o homem que seus pais sempre se recusaram a ver. E logo eles perceberiam que o garoto que desprezavam agora tinha o poder de mudar suas vidas, para sempre. Numa ensolarada manhã de primavera, enquanto Ethan trabalhava em seu elegante escritório no coração de Manhattan, um envelope inesperado chegou. O selo da família, desbotado pelo tempo, trazia os nomes de seus pais. Convite para jantar em família, dizia a inscrição no interior. À primeira vista, poderia parecer trivial. Mas Ethan sabia melhor do que ninguém que John e Linda Collins nunca convidavam os filhos sem um motivo. A curiosidade deles, misturada a uma preocupação fingida, sempre escondia uma mistura de controle e condescendência. Ethan sorriu suavemente. Depois de todos esses anos, ele viu esse convite como uma oportunidade. Uma abertura cuidadosamente colocada pelo destino para fazê-los perceber seus erros passados. Ele não guardava nenhum ressentimento destrutivo, mas uma intenção clara: mostrar-lhes com calma e precisão que ele não era mais o garoto que eles desprezavam. Ele passou o dia se preparando, não apenas física, mas mentalmente. Escolheu suas palavras, sua aparência, cada detalhe. Seu terno impecável, sua postura confiante, seu olhar seguro. Tudo seria uma demonstração silenciosa da transformação pela qual passará. O coração de Ethan batia com uma energia silenciosa. Ele não voltaria àquela casa apenas para jantar. Ele retornaria como um homem no controle do próprio destino, pronto para lhes ensinar a lição silenciosa, porém inesquecível, que seus pais há muito mereciam. Este jantar, pensou ele, não seria apenas uma refeição. Seria um momento em que o passado e o presente se encontrariam, e o garoto rejeitado finalmente se tornaria o homem que seus pais talvez nunca reconhecessem. O carro de Ethan parou em frente à velha casa em Springfield, onde ele crescerá sob o peso da rejeição e da indiferença. As paredes brancas eram as mesmas, o jardim cuidado por mãos atenciosas, mas para Ethan, cada detalhe despertava memórias dolorosas. Ele saiu do carro calmamente, seu terno perfeitamente cortado, seu andar seguro. Cada passo parecia ecoar no pátio silencioso, como um eco de tempos passados. Seus pais, sentados na varanda, olharam para cima quando ele chegou e ficaram paralisados. O homem parado diante deles não se parecia em nada com o garoto que um dia haviam rejeitado. Linda Collins forçou um sorriso, enquanto John Collins pigarreou, visivelmente nervoso. Ethan, é você? Gaguejou John, como se a realidade estivesse tendo dificuldade para se estabelecer. Ethan não respondeu imediatamente. Observou os pais com uma mistura de calma e frieza, notando cada tremor em suas mãos, cada hesitação em seus olhos. Sentia um medo silencioso começando a se instalar, sutil, mas muito presente. Então ele entrou em casa, cada movimento medido, cada gesto revelando controle total. Sentou-se à mesa da sala, deixando os pais correrem de um lado para o outro, oferecendo-lhe chá e canapés, como se estivessem tentando redimir anos de abandono com gestos desajeitados. Ethan não reagiu às tentativas de normalidade. Deixou-os falar, deixando que suas palavras revelassem seu nervosismo e culpa. Este jantar não era para conversa fiada, era uma cena silenciosa onde passado e presente colidiam, onde o garoto rejeitado se tornará um homem que seus pais não podiam ignorar nem controlar. Naquele exato momento, Ethan soube que já havia vencido. O medo e o espanto nos olhos de John e Linda Collins foram o primeiro aviso da lição terrível que ele estava prestes a lhes ensinar. O jantar progrediu lentamente. Ethan ouviu seus pais tentarem preencher o silêncio com perguntas constrangedoras. Então, o que vocês estão fazendo? Ele sorriu, deixando um leve suspense no ar. Eu viajei muito. Ele começou calmamente. Eu trabalhei duro, aprendi, construí. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas. Cada frase calculada para manter seus pais na dúvida sem que eles entendessem tudo imediatamente. Então, lentamente ele começou a detalhar sua jornada. Como havia deixado Springfield aos 18 anos, sem dinheiro, mas com uma determinação inabalável. Como havia enfrentado as dificuldades, as noites sem dormir, as humilhações, e transformado cada obstáculo em um passo em direção ao seu sucesso.
Fundei a Collinstack, anunciou ele, com a voz calma, mas firme. Hoje, lidero uma empresa internacional, reconhecida pela inovação em tecnologia e segurança cibernética. Os olhos dos pais se arregalaram. Linda desviou o olhar, tentando esconder o choque, enquanto John permaneceu paralisado, incapaz de encontrar palavras. Eles não esperavam que o menino que haviam rejeitado se tornasse um homem poderoso e respeitado. Ethan não se limitou a relatar seus sucessos financeiros. Ele explicou como cada humilhação e rejeição moldaram sua mente, sua disciplina e sua inteligência. Cada detalhe de sua história era uma lição silenciosa, um lembrete cruel, mas preciso, de quanto eles haviam ignorado. Ele deixou a revelação assimilar-se, observando silenciosamente a transformação nos olhos deles, da surpresa à descrença, e então ao medo crescente. O que eles haviam subestimado durante todos esses anos não era mais uma criança frágil, mas um homem capaz de retomar o controle de sua vida, e fazê-lo sentir o peso de seu erro. O jantar, que deveria ter sido comum, era agora palco de uma vingança sutil mas implacável. Ethan ainda não havia agido abertamente, mas a lição começava a ser aprendida. Eles haviam rejeitado a criança errada, e aquela que haviam ignorado se tornará aquela que agora detinha o poder. Depois de relatar sua carreira e conquistas, Ethan deixou um silêncio pesado pairar sobre a mesa. Seus pais, ainda em choque, tentaram se recompor, mas Ethan não lhes deu trégua. Então, com uma voz calma mas ríspida, ele declarou: "Você deve estar se perguntando por que eu voltei." John e Linda trocaram um olhar preocupado. "Bem, deixe-me esclarecê-lo." Ethan tirou um arquivo da pasta e o colocou na frente deles. Ele detalhou em detalhes como havia comprado a casa da família, assumido o controle das contas financeiras negligenciadas e até investido em alguns negócios locais. Cada palavra ressoou como o estrondo de um trovão. "Esta casa agora me pertence. Vocês não são mais os tomadores de decisões aqui." Linda empalideceu. John ficou paralisado, incapaz de falar. Anos de desprezo e rejeição se voltaram contra eles com força implacável. Ethan não os humilhava com insultos, mas cada palavra, cada gesto demonstrava seu poder, seu controle e a impotência deles. "Você me rejeitou porque eu era diferente. Você me ignorou ou me menosprezou, mas todos esses anos me fizeram o que você vê hoje. E agora você entende que sua opinião nunca importou." A reversão estava completa. O garoto que eles acreditavam ser fraco e vulnerável havia se tornado o homem que decidirá seus destinos. Medo, arrependimento e descrença eram evidentes em seus olhos. Ethan sabia que nem precisava levantar a voz para que a mensagem fosse clara. Eles haviam perdido todo o controle sobre ele. E a crueldade do passado acabará de se tornar sua maior lição. Ethan observava os pais, ainda paralisados diante dele. Não buscava humilhá-los com gritos ou repreensões. Seu poder residia em seu controle, em seu silêncio pesado e em suas palavras calculadas. "Você passou anos me julgando por quem eu era por fora", disse ele calmamente. "Mas o que você nunca entendeu é que o verdadeiro valor de um homem reside em sua força interior." Linda olhou para baixo, enquanto John cerrava os punhos na mesa, ciente de que cada palavra era uma verdade que eles há muito se recusavam a ver. Ethan continuou: "Esta casa, estas contas, tudo o que você pensava controlar, agora eu tenho em minhas mãos. Você terá que aprender a viver de acordo com suas possibilidades. Terá que refletir sobre seus erros e entender que a rejeição e a crueldade têm consequências." Ele não lhes deu chance de discutir ou protestar. Sua voz calma mas firme não admitia negociação. A lição era simples: eles haviam subestimado a criança que rejeitaram e agora tinham que enfrentar as consequências. "Não estou aqui para destruí-la", acrescentou, "mas para lhe mostrar que toda ação tem seu preço. Você perdeu anos da minha vida e eu nunca os devolverei. Cabe a você decidir como continuará vivendo." Pela primeira vez, seus pais compreenderam que o filho não era mais aquele que conheceram. O menino frágil e desprezado se fora. Diante deles estava um homem poderoso, respeitado e implacável, capaz de mudar suas vidas com um único gesto ou palavra. A lição de Ethan não foi apenas financeira ou material, foi uma lição de respeito, responsabilidade e conscientização. Uma lição que os assombraria pelo resto de suas vidas. Após dar a aula, Ethan levantou-se calmamente da cadeira. Seus pais permaneceram imóveis, incapazes de responder. A tensão na sala era palpável, uma mistura de medo, arrependimento e incompreensão. Ethan pegou o casaco e se dirigiu para a porta. Cada passo ecoava como uma afirmação silenciosa de sua vitória. Ele não olhou para trás. Não precisava de mais palavras para selar seu triunfo. Ao sair de casa, sentiu um peso ser tirado dos ombros. Anos de ressentimento, frustração e dor haviam chegado a um fim pacífico, porém firme.
Ele não havia buscado destruir seus pais nem humilhá-los publicamente. Seu objetivo sempre fora retomar o controle de sua vida e mostrar que a rejeição jamais o definiria novamente. Em seu carro, enquanto dirigia em direção a Manhattan, Ethan sentiu uma paz profunda. Liberdade não era apenas financeira ou material. Era a liberdade de ser plenamente ele mesmo, sem medo, sem julgamento e sem apego às mágoas do passado. Atrás dele, seus pais permaneceram na casa da família, enfrentando a realidade de seu erro. E para Ethan, cada quilômetro percorrido simbolizava um futuro em que ele nunca mais seria aprisionado pela dor que outros tentaram lhe impor. A vingança foi silenciosa, mas completa. E pela primeira vez desde a infância, Ethan Collins sentiu-se completamente livre. Nas semanas seguintes, Ethan retomou sua vida em Manhattan, imerso em seu trabalho e projetos. Mas desta vez, ele seguiu em frente com uma confiança e serenidade renovadas. Cada decisão, cada ação, estava imbuída do poder adquirido ao longo dos anos e das dificuldades. Enquanto isso, seus pais permaneceram na casa da família, forçados a reavaliar suas vidas. Anos de desprezo e rejeição deixaram uma marca indelével, e a lição do filho ainda ressoava em todos os cômodos. Eles aprenderam tarde demais que o amor e o respeito não são ditados pelas aparências, mas pelo coração e pelo reconhecimento do valor dos outros. Ethan, no entanto, não desejava vingança gratuita. Seu triunfo residia em sua transformação, na prova viva de que a rejeição pode se transformar em força. Ele havia transformado a dor em ambição, a humilhação em determinação e a rejeição em liberdade. Por meio dessa experiência, ele percebeu que havia se tornado mais do que apenas um homem realizado. Ele era um símbolo de resiliência e sucesso para todos aqueles que um dia foram desprezados ou ignorados. O garoto rejeitado de Springfield não existia mais. Ele havia feito de sua vida uma demonstração brilhante de que ninguém pode subestimar um coração determinado e um espírito inabalável. Ethan Collins, livre, forte e respeitado, agora caminhava em direção a um futuro onde o passado não continha correntes, apenas lições gravadas nas memórias daqueles que um dia o rejeitaram.